Olá, bem-vindos a Umbrella Cast. Nós estamos no 9º episódio, olha que legal. Então, você que chegou agora, assiste os outros, os anteriores, tá bom? Vários temas importantes para a gente falar. E hoje estamos aqui com uma mudança no script. A gente vai começar com um videozinho. Mas antes eu vou apresentar as nossas conterrâneas, colaboradoras, sócias, elas são tudo. Integrantes, né? Então eu sou a Luciana, bem-vindos. Denise, Stephanie. E aqui é a turminha do Umbrella. E eu vou pedir para a produção, Isadora, vídeo. Hoje você não vai poder ver o iPad, porque você foi teimosinha. Não, eu fui. Como eu fui calma, estou calma. Como você foi teimosa, você foi ociosa e não deixei você dirigir. Agora, como eu tô teimosa, você Ó, o dedinho. Agora você não vem nem pinheta. Como você é dedinha, você é muito teimosa. Agora você é pequena. Como você é ansiosa, você venha. Como você é criade, você não quer ser comigo. Quem foi teimosa? Você foi teimosa, como você não A me mamãe ajuda. foi teimosa? É. Com quem? Você foi teimosa comigo. Não, você foi teimosa com a mamãe. Olha, não fica conversando comigo. Eu queria conversar com você, que você é mudo. Eu queria abaixar seu dedo. Eu não queria abaixar os dedos. Eu queria apontar o dedo. Olha, gente, é uma coisa, né? Primeira infância, essa menininha já dando regra aí, botando os dedinhos em riste. Será que vocês adivinham sobre o que a gente vai falar hoje no episódio 9? E aí, meninas, vamos começar, né? Eu vou falar aqui o tema. O tema de hoje será a importância do limite como borda constituinte do sujeito. Pais, mães, cuidadores, esse episódio é para vocês. Tá? A gente faz episódios também para o adolescente e para instituições, mas hoje é específico para os pais e cuidadores. E vocês que sentem a necessidade de colocar limite no seu filho adolescente, mas ou não conseguem, ou de alguma forma não são respeitados. Coloca o limite e o filho e a filha não respeitam. E por quê, hein? Por que será? Se, por um lado, sabemos que é importante dar certa autonomia e independência ao filho adolescente, permitindo que ele ou ela vivencie a busca da identidade própria, por outro, é importante e é preciso poder dizer não, educar e estabelecer limite. Caso contrário, produziremos um adolescente e um adulto inoperante socialmente, já que a sociedade em que estamos inseridos não é formada só de pais e mães, mas sim por situações desafiadoras que acabam por cobrar uma postura civilizatória na relação com o outro. A criança, desde cedo, tenta nos impor armadilhas que nos tiram do nosso próprio limite, né? E hoje, nossa geração se preocupa em sermos amados por nossos filhos. A geração que eu digo é no hoje, né? Nós aqui. E então podemos começar a escolher atitudes ou posturas como pais que nos mantêm muito populares junto aos nossos filhos. Essa é uma fantasia de que, se formos amados e amigos deles, a inexistência de desacordos, conflitos não irá existir. Isso é uma falácia, gente. Então, você que está escutando a gente falar aqui, é uma falácia achar que você vai ser mais amado se você for amigão do seu filho, né? Ora, se acabarmos centrando a educação em agradá-los, deixando-os sempre numa posição satisfatória, não estaremos cumprindo o nosso propósito de educar. Precisamos desde cedo deixar que nossos filhos se frustrem conosco e dentro de casa, pois é dessa realidade que irão se deparar em seu desenvolvimento como cidadãos e poder se constituir como sujeitos íntegros e capazes de transitar em qualquer situação que a eles seja imposta socialmente. E aí, gente, eu vou falar uma frase aqui do nosso querido Freud. Aliás, semana passada foi aniversário de Freud. Acho que vocês viram por aí
ouviram falar, né? Nosso paizão aí de psicanálise. Então, eu vou falar um texto freudiano intitulado Projeto de uma Psicologia, que Freud já vinculava suas descobertas sobre o inconsciente à satisfação pulsional nas relações do sujeito com o próximo. E ele disse: um outro ser humano semelhante foi, ao mesmo tempo, o primeiro objeto de satisfação, o primeiro objeto hostil e também sua única força auxiliar. É por esse motivo que é em seus semelhantes que o ser humano aprende a se reconhecer. E é nessa construção que podemos pensar que a adolescência transcorre pela ideia de que o outro é a contenção que precisamos desde o nascimento para nos constituirmos como sujeito. Olha só, estou colocando aqui um pensar, né, para que a gente aqueça aí as nossas convidadas queridas. Esté, qual a sua expectativa para o nosso episódio 9? Como spoiler, fala aí, dá uma palhinha, né, sobre o que vamos falar hoje. E aí eu coloco sobre quais angústias pais, mães, cuidadores chegam até os nossos consultórios buscando entendimento e orientação a respeito de suas condutas diárias na educação do filho adolescente. Olá, muito bem-vindos, então. Bom, essa primeira parte do texto que você trouxe, né, em que tem essa dúvida de a minha popularidade influencia, né, o quanto meu filho me ama, eu preciso sustentar esse lugar, né, de complacência para ser correspondido pro adolescente gostar de mim. É uma coisa que chega nos nossos consultórios, né, e que muitas vezes a dificuldade em frustrar, né, em impor os limites para os adolescentes é justamente aquilo que acaba causando a percepção de que ou não tem limites, ou que não tem limites claros, e que isso traz uma confusão, né, tanto para os pais quanto para os filhos, e acaba trazendo muitos ruídos aí nas comunicações. Então, muitas vezes o que chega para a gente no consultório, o que eu espero que a gente possa abordar aí para esse episódio, é justamente trazer com mais clareza, né, e mais propriedade para que os pais consigam, sabe, se valer desse lugar de que é função botar limite para conseguir educar, né? Olha, excelente. Dê, e você? De que forma nós, psicanalistas, podemos acolher essa temática e dialogarmos sobre a escolha entre ser pai amigo, pai, mãe, tá? Pai educador. Pode determinar como o filho adolescente irá lidar com suas questões como cidadãos do mundo. Eu vou complementar a resposta da Esté, falando que é muitas vezes difícil ocupar um lugar de ambivalência. Um lugar em que eu sou, sim, o pai educador, que estabelece limite e que preza por uma integridade física e que estabelece direcionamentos, ao mesmo tempo que eu sou o pai e posso ser um pai e uma mãe que também estabelece um caminho de diálogo. Então, é difícil para o ser humano em geral lidar e olhar para essa ambivalência. E se é difícil para os pais, imagina então para o adolescente, que também vê esses pais como espelho. Então, e o adolescente é aquele que demanda através do desafio, né? Sem dúvida. Ele demanda amor através dos desafios para esses pais, cuidadores. Então, é desafiador ocupar esses dois lugares, em que hora você tem que ser caminho de comunicação e hora tem que ser, de fato, estabelecer o limite, e hora esse adolescente vai te encarar como alguém bacana e hora não, né? Então, é lidar diretamente com essa relação de amor e ódio. Amódio, como diz Lacan. Nossa, maravilhoso. A gente vai falar muito dessa ambivalência no episódio. Esqueci de uma coisa. Vamos usar a ampulheta para delimitar ou colocar limite no tempo em que a gente vai falar. Acho que isso também é importante lembrar. A ampulheta serve para colocar esse limite, essa borda para nós aqui que adoramos falar e falar nesse tema, que a gente tem um prazo final, que a gente tem um limite, né?
Então, aqui 30 minutinhos que ele deve rodar. Se a gente for falar mais, a gente vira. A gente dá uma sacaneada aqui no limite. Mas, começando, né? Vamos inaugurar aí com uma pergunta para vocês duas. Qual a importância de se dar limite na relação com o filho adolescente? E eu gostaria que vocês trouxessem essa questão, lembrando de algum caso clínico. Acho que vai elucidar bem aí os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Quando eu estava pensando, né, em que caso trazer para elucidar, né, essa questão dos limites, pensei, a primeira coisa que vem na nossa mente é a questão dos limites sociais mesmo, aquilo que é certo, que é errado, o que ficou bem ilustrado no vídeo do começo, né, a menininha já introjetou, né, o que é a lei ali, né, o certo e o errado, já sabe como é imposta, né, assim, é com o dedinho aqui, você... Ela colocando limite na mãe, né? Colocando limite na mãe. Só que, na verdade, a primeira fala é a mãe falando assim, você vai ficar sem assistir o vídeo. Então, a mãe já tá trazendo ali um limite pro comportamento dela, você não obedeceu, tem uma consequência, né? E a menina vai lá e tenta fazer aquilo que você falou que você vai fazer aqui, Se a ampulheta passar, a gente dá dá uma esticadinha, uma sacanagem. Né? Exatamente. Porque é isso, a gente tem essa questão de que os limites muitas vezes não são tão claros. Tem alguns limites que são sinal amarelo, assim, então você sabe que dá pra passar, se passar rapidinho, né? Mas o que eu queria trazer um pouquinho para contribuir é o limite entre o eu e o outro, né? Que fica muito... muitas vezes não está muito claro na relação entre pais e filhos. E eu queria contar o caso, né, de uma mãe que me procurou porque a filha dela falou que queria fazer psicoterapia. E aquilo me deixou muito intrigada, né? Assim, mas peraí, se a filha procurou, por que a mãe entrou em contato comigo para fazer uma psicoterapia para ela, né? E até contar um pouco assim, para que uma análise funcione, é preciso que tenha um desejo para falar dessas dores naquela análise. E a mãe me procurou para falar que a filha precisava. Então, foi difícil encontrar ali, né, um lugar comum em que a mãe pudesse se ver o quanto para ela estava sendo difícil permitir que a filha vivesse essa experiência. Ela ainda queria ficar nesse lugar de quem ia dar conta de todas as dores da filha. E era uma menina já, assim, 17 anos, né? Então, trabalhei um pouco com a mãe, justamente isso. O quanto ela precisava se permitir ocupar outros lugares, outros papéis, além desse lugar de mãe. Então, eu trouxe esse caso para tentar ilustrar um pouquinho esse limite entre o eu e o outro, né? Porque muitas vezes isso fica confuso na relação dos pais com o filho, né? E às vezes as fantasias que vêm ou a impossibilidade de impor um limite e de ser firme em uma orientação, justamente está esbarrando em questões que é dos pais, né? Sim. Ou a falta de limite que eles tiveram, ou o medo de perder o amor dos filhos, ou outros exemplos. Nossa, você falou uma coisa super importante. Lembrar da sua própria adolescência, né? A gente esquece que a gente teve adolescência. E aí chega nessa hora, vem uma angústia tão grande, porque a gente fica num lugar como se a gente não pudesse sair desse lugar, que é um lugar da maternidade ou da paternidade, em que a gente vai precisar das regras, né? O jogo total. E não funciona assim, né? Aí a ambiguidade. A gente é adolescente, sim. Né? Enquanto a gente não resolver as nossas questões adolescentes, a gente não consegue escutar o nosso filho adolescente. A gente não consegue dizer para ele, olha, eu também tenho dúvidas, vamos fazer junto isso daqui. Né? O que você colocou dessa mãe é importante para a gente refletir. Né? O quanto para ela deve ser muito angustiante, ou estava sendo muito angustiante, estar neste lugar e não ter respostas. E aí procurar uma ajuda profissional. Né? E eu vou fazer uma pergunta agora. Na verdade, não. Eu quero ouvir a Dê, né? Vamos lá, Dê. O que você pensou? Desculpa. O que você pensou sobre? Eu, pensando no recorte clínico da Esther, e já que esse episódio é direcionado para os pais, eu fiquei pensando de um caso em que eu atendia uma mãe que tinha 2 filhos adolescentes, um já estava ali na escolha profissional e o outro estava 1 ano atrás.
Então, um tinha 17, o outro tinha 15 para 16, uma coisa assim. Então, com essa autonomia que os filhos estavam conquistando, inclusive com escolha profissional, tananã, essa mãe se via muito num lugar de não saber o que fazer no próprio relacionamento com esse marido. Então, ela se questionava muito, por exemplo, e agora que os meus filhos estão ganhando essa autonomia, o que será de mim? O que farei eu tendo um lugar, era esse o questionamento dela, inclusive, durante seu percurso de análise, o que será de mim num lugar em que eu me sinto uma mãe minimizada, né? Uma mãe que não precisa hoje dedicar tanto tempo em termos de cuidados, porque os filhos já estão caminhando. Então, esse também era um dos seus questionamentos de uma demanda de análise. O que faço agora eu, quando os meus filhos já estão encaminhados? E o que eu faço com este relacionamento? Se quero continuar nesse relacionamento ou não? Então, várias grandes dúvidas percorreram esse percurso. Você está falando da subjetividade, né? Eu queria acrescentar. Pensando nisso, me remeteu uma coisa. Quando meu filho mais novo nasceu, o mais velho, o Dudu, eu trabalhava, né, o dia inteiro, então eu ficava muito culpada de chegar em casa, botar ele pra dormir lá no berço dele, só encontrar ele no outro dia, e aí quando ele chorava, eu levava ele pra minha cama, né? Então, levar ele pra cama era uma resposta à minha culpa. Uhum. Os 2 recortes que eu e a Dê, a gente trouxe, eu acho que traz um insight de pensar assim, muitas vezes a dificuldade dos pais de trazer essa questão dos limites e ser pulso firme e falar assim, não é não, tá em resposta àquilo que eles estão vivenciando. Então, essa mulher que não se encontrava em outro papel, o que será que isso fazia ela responder enquanto mãe educadora que precisa olhar para os limites? Ela consegue olhar isso de forma racional e falar assim, não, eu preciso dar não aqui? Não, assim como eu não conseguia deixar ele dormir a noite toda no berço só porque eu estava ocupada, porque eu trabalhava, entendeu? Então, eu tive que levar isso para minha análise e falar, nossa, eu tô exausta porque eu não durmo, porque ele me acorda à noite. Mas por quê? Porque eu deixei ele dormir na cama. Por quê? Porque eu tava ocupada, porque eu tinha que sair pra trabalhar, sabe? Então, olhar pros pais, né, primeiro, sim, e entender o que tá impedindo ali na dinâmica individual para que eles consigam saber que o não é educação, é amor, é carinho e é fundamental para a constituição dos filhos. E conversar com essa culpa, né? Porque a gente está falando de subjetividade, né? Que é o pai tem a sua, a mãe tem a dela e o adolescente a dele. Então, quando a gente vai falando que estão 3 sujeitos ali com as suas questões internas, né? Então, a mãe, como você contou, nesse lugar de que assim, eu tenho que dar as regras aqui, eu tenho que dar tudo o que eu puder, mas eu estou me sentindo muito mal e muito culpada. E você, quando você se vê ali com o Dudu, dizendo, bom, eu já não passo o dia com ele. E agora eu tenho que impor dele dormir na cama dele sozinho e só encontrar comigo no dia seguinte. Nossa, tá conversando com um monte de questões suas. Sim. Que, na verdade, a culpa permeia a família, né? Sim. E a Dê, quando trouxe o caso da paciente, imagino, já numa situação um pouco de uma maturidade, do ninho vazio, que a gente sabe que existe, né? E que os filhos vão para a faculdade, vão fazer, enfim, vão viajar, vão ter suas vidas. E a gente olha para si e fala, quem sou eu, né? Mudei total, assim, sou outra pessoa, né? Eu vou aproveitar para a segunda pergunta aqui, se vocês acreditam que a responsabilidade compartilhada entre pais e filhos, os filhos adolescentes, possa ser uma saída para adquirir-se confiança mútua e respeito aos limites da família? Com certeza. Hoje, vindo para cá, estava escutando um curso, né, sobre adolescência que eu estou fazendo lá no EgoLab. Muito legal. E ela trouxe um recorte do Cortella, que ele falava assim para os filhos, quando vocês tiverem 12 anos, eu vou ensinar para vocês o segredo da vida. Que daí os filhos ficavam curiosos, né? E aí, quando fizeram 12 anos, foram lá perguntar. E ele falou assim, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Como assim?
Vaca não dá leite. Se você não ordenhar, se você não acordar cedo, se você não cuidar do pasto, se você não, né, fazer com que aquela vaca produza e ir lá e acordar cedo e fazer o negócio acontecer, a vaca não vai dar leite. Então, eu acho que é o momento em que você entrega, né, pro seu filho a noção de que as coisas não são fáceis, né? E pensar assim, no mundo do Pix, né, em que, tá aqui, compra, tem essa liquidez, né? Tanto nas relações quanto no consumo desenfreado, como que você introduz, né, a questão dos limites para o seu filho, se não pela via de convidá-lo a conhecer, a entender, a saber quanto custa, o que precisa para você alcançar, né? O que pode, qual a consequência de um ato. Então, para mim é exatamente isso, é a gente poder pensar numa responsabilidade compartilhada desde que a criança já consiga ter noção, né, do que é o consumo, do que é responsabilização, notas, por exemplo, né? Eu acho que no mundo que ela alcança ali, né, a partir de 7, 8, 9, 10 anos, você ir fazendo pequenas introduções da lei, né? Existe uma lei. E você, Dê, o que você pensa? E essa lei aparece desde o vídeo da menininha, né? Então, a gente já falou sobre isso aqui, a lei não é inaugurada na adolescência, ela é inaugurada na primeira infância. E pensando nessa frustração de mostrar um princípio de realidade para esse adolescente, eu lembrei do Cortella, não tem como eu dizer, e eu vou falar uma outra frase muito conhecida do Cortella, que diz muito sobre a sociedade, essa liquidez, essa sociedade de espetáculo que a gente vive hoje, que ele falou assim esses dias. Os jovens de hoje argumentam que não precisam ir para a faculdade porque Mark Zuckerberg não foi, porque fulano não precisou ir. Aí Cortella diz assim, mas fulano, você não é Mark, você é você. Você é você. Então, para uma grande maioria das pessoas, esse fácil, esse caminho mais dado como certo, não vai acontecer. Você muitas vezes vai se frustrar. Um caminho você vai tentar, não vai dar certo. Outro caminho você vai avaliar e vai ponderar alternativas. Outros caminhos você vai precisar construir. Então, hoje a gente se escuta muito no senso comum, principalmente na sociedade em que a gente privilegia influencer digital, produtores de conteúdo, desprivilegia outros lugares, o quanto a gente também não tem potencializado uma não frustração, ou um caminho mais fácil, quando na verdade não, a gente tem que, enquanto pais, dividir essa corresponsabilidade implicando-os no processo. Isso. E a gente vai vendo aqui que o filho adolescente, ele pede esse limite, porque ele precisa dessa direção. Então, quando você vai falando, a gente vai lembrando e vai trazendo também para o público que, assim, ele está jogando isso no tema, putz, eu vou escolher ser um influencer, eu vou fazer algo que não precisa de faculdade, mas essa fala tem que ecoar nos pais, para que os pais devolvam e digam, bom, vamos pensar juntos se isso é real, né? Se você vai conseguir mesmo ser fulano, ciclano, por que não? Se eles têm essa história, cabe a eles, né? Mas e você na sua realidade, né? E aqui entra também uma pergunta que eu acho interessante, que eu acho que vai ajudar a gente a esclarecer, é quando a importância da constituição do sujeito se sobrepõe à educação mais solta e sem limites, de forma a esclarecer sua importância na educação do filho adolescente. Né, que entra um pouco nesse, eu não vou fazer faculdade e tudo bem. Tá, filho, desde que você seja feliz. Olha a responsabilidade que você está colocando na mão dessa criança ou desse adolescente de que, tudo bem, escolhe aí. É um peso, na verdade, né? E muitos pais não se dão conta. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa visão, né? De, e aí, como fica, né, essa tal liberdade? Nossa, você falando, me veio um caso que eu escutei, né, de uma supervisora. Os pais procuraram, né, ela para o atendimento e ela perguntou por que vocês estão aqui e o pai falou assim, porque queremos que fulaninho seja feliz.
Ela falou, então você pode ir embora. Ela foi ótima nisso, né? Porque é isso, assim, Botou limite, né? como assim Também. ser feliz? Contanto que você seja... Não tem. Então, assim, tô aqui pra lidar com a possibilidade dos meus filhos se frustrarem. Tô aqui pra lidar com a possibilidade de que talvez eles não sejam aquilo que eles esperavam, mas que eles precisam entender quais são as suas potências, seus limites, né? Tô aqui pra ajudar ele a lidar com os altos e baixos da vida, Perfeito. né? Então, voltando agora, né, pro recorte, né, bom, não vou fazer uma faculdade, tá bom, você faz feliz. Eu acho que é apresentar também a frustração e as dificuldades que esse outro caminho vai impor, né? Sim. Porque, assim, agora somos produtores de conteúdo e não é nada fácil. Não, Absolutamente, imagina. gente. Né? O quanto vazio este lugar também ecoa em nós. Sim, Então, é lidar com o imprevisto, com a fantasia de que as coisas precisam acontecer 100% no planejado. E a gente só toma no cu, né? Deixa eu até assim. só contextualizar para vocês que a gente fez na gravação mais ou menos uns 10 minutos e aí não estava gravando. Então, assim, é esse buraco que fica Isso. e a gente tem que dar conta. Sim, e aí? Você vai ser um influencer com milhões de pessoas e aí o que você faz? Quando você não foi, né, acostumado a ter um limite para que você pensasse, bom, se não der certo, né, ou se... Não estamos falando de episódios, mas estamos falando da vida. Se não der certo esse caminho que eu tento trilhar, o que eu vou fazer? Sim. Né? Sim. E aí, Dê, o que você pensa? Nós escutamos outro dia uma colega aqui também gravando, que ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou do luto. Então, neste mundo contemporâneo em que as coisas borbulham, se eu tenho 10 alternativas, eu escolho uma, eu tenho que lidar com a renúncia das outras 9. E isso é um processo de luto. Então, muitas vezes, durante o caminho da vida, é lidar com essa frustração de um caminho idealizado, que são essas outras 9 alternativas, e ver o que você pode fazer com aquela que você escolheu. Então, é disso também que se trata, né? eu acho que também tem uma coisa que é poder falar assim, olha, o que você espera para sua vida, né? Você espera comprar um apartamento, você espera alugar um lugar para você morar quando você tiver uma idade para sair da casa dos pais, tá? É isso? Então saiba que para você bancar as contas, para você pedir seu iFood na sexta-feira e chamar seus amigos para irem na sua casa, tem, né? Vai ter um monte de coisas que você vai precisar abrir mão para você conseguir ocupar isso, né? Assim, usufruir disso. As famosas renúncias que a As gente tem que renúncias, fazer, né? Então, acho que independente do caminho que eles escolham, né? Sempre há um limite, seja ele financeiro, de pulsão, de respeito com o espaço do outro. As coisas não são ilimitadas, apesar da gente desejar que sejam. Com certeza. Tô cansada de ver jovens adultos de 30 e tantos anos morando na casa Adultos dos pais. jovens, né? Vamos dizer. Morando na casa dos pais, só nessa situação de, não tem conta para pagar, eu vou viajar, a namorada praticamente mora junto também, né? E não tem uma responsabilização, né? E a gente pode pensar, então, que como foi na adolescência, quando ele precisou ser inserido, então, né, nessas responsabilizações que a vida traz, e não foi, né? Muitas vezes foi, não, filhinho, fica em casa, tá tudo bem. Pois é, né? Então, assim, a gente vai percebendo uma permissividade por não saber lidar com a situação. Porque se eu falar para o meu filho, vai cuidar da sua vida, ele não me ama mais, ou então eu não vou tê-lo aqui por perto, né? Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente está falando aqui de colocar para esse jovem a possibilidade, né, isso é amor, a possibilidade dele descobrir quem de fato ele pode ser, né? E aí eu vou falar um pouquinho, já estamos no meados do episódio, eu vou falar um pouquinho o que eu pensei, né? Aliás, vou ler
A adolescência é considerada pela psicanálise como um processo crucial da construção da subjetividade. Implica num trabalho subjetivo que envolve o reconhecimento do corpo, das relações familiares e sociais, das possibilidades de ação no contexto social. E tudo isso conduz o adolescente a um reposicionamento em relação à alteridade, que é isso, né? Você se colocar no seu lugar, mas pensando que tem sempre um outro que vai se incomodar. Imagina esses pais recebendo filho, namorada, e muitas vezes uma gravidez que acontece, neto, né? Eu tive uma situação na minha família que foi meio isso, assim. Então, avós recebendo um filho de 33 anos com uma namorada e já grávida, né? E tiveram que lidar 3 anos com essa situação. Gente, é loucura. Claro, você entra no amor, não, tudo pelo amor, mas assim, não é fácil, né? E desestrutura, né? Tem uma influenciadora, o nome dela é Valesca Bruzzi. Ela é expert do marketing digital, né? E ela agora tá com 3 filhos. E ela fala assim, vai dormir todo mundo no mesmo quarto. Porque se eles quiserem quarto, eles vão trabalhar para sair de casa e alugar seu espaço ou comprar o seu lugar para ter, então, um quarto só para si. Agora, enquanto morar debaixo do meu teto, vai dormir todo mundo no mesmo quarto. Então, assim, quer mais choque de realidade do que isso para essas crianças que... Tudo petitico, mas ela já tem isso como dimensão de um limite que ela tá colocando ali para eles. Sim, você me fez lembrar, ontem eu assisti aquele Domingo Espetacular da Record, e aí foi interessante porque eles começaram um reality novo, numa outra forma de pensar ali como é a convivência entre as pessoas que estão nesse contexto, né? E eles já começam dizendo o seguinte, atenção que a casa não tem a quantidade de leitos, de camas para todo mundo. Vocês vão ter que conquistar isso. Então, assim, um número maior de pessoas e para você deitar lá, ter sua cama e seu espaço, você vai ter que ralar. Então, eu achei tão legal, eles vão assim... deitar em 2, né? Pode ser. Ou mais, né? E ralar e rolar, no caso. Olha, pelo que eu ouvi, eu acho que são 3 casas, 10 lugares para cada casa e tem 68 pessoas. Caramba! Ou algo do gênero. Vai vendo. Então, vai ter que ser uma turma, né? Para deitar junto. Mas, enfim. E sabe o que eu diria, assim? Se os pais não ensinarem, a vida ensina, né? Então, por mais que, às vezes, tenha ali... uma escapadinha, passou, vamos lá, né? Nossa, não falei nada com nada. Mas assim, por mais que tenha ali, talvez, limites não tão definidos, né? Sempre passa no farol amarelo. Ah, vai repetir de ano, não, vamos lá conversar com a escola, e aí passa aquele adolescente. Ah, os professores chamam para conversar, e daí tem sempre um jeitinho brasileiro na coisa. Não vai demorar muito para que ele aprenda, né, mais cedo ou mais tarde, de outras formas. Vai ser multado no trânsito, vai ficar retido, vai pegar DP na faculdade. Tem porque outras na faculdade, bordas, né? Na faculdade não tem reunião com papai e mamãe. É isso. E aí tem que pagar, né? Eu quero complementar, estava ansiosa aqui, porque eu escutei uma história muito interessante sobre isso. Porque, assim, se a gente tem um caminho de desenvolvimento para a vida, às vezes se isso for usando uma metáfora, se isso fosse uma rampa, às vezes a gente dá uma travada na rampa, né? Nesses casos. Eu escutei recentemente, depois da adolescência, a gente automaticamente está ali quase inserido ou pensando sobre o mercado de trabalho. E se isso não aconteceu durante a adolescência, vai esbarrar em algum momento quando esse indivíduo, quando esse sujeito começar a interagir com outras pessoas, e isso no trabalho aparece muito. A história que eu escutei é de um estudante de medicina que está no 3º ano de um curso que é de 6, né? Então está na metade, e ele bombou em 4 matérias nesse 3º ano de curso. E aí, é uma faculdade particular, ele falou para os pais, também de uma família de médicos, e foram conversar com a reitoria. E a reitoria falou, ok, ele pode cursar essas 4 matérias depois que ele se formar. Só que assim,
Se você perde anatomia no curso de medicina, Nossa. não adianta você cursar os 3 anos depois. Então, Nem a faculdade deu borda, né? Deu contenção e falou, não, você vai fazer. Olha. Então, se a gente for imaginar um jovem estudante de medicina no 3º ano, com 20 e tantos anos, acontece isso, imagina como foi a adolescência. Sim. E como ele tem passado nesses faróis amarelos constantemente. E como vai ser, já que ele é um pretenso médico, como vai ser a relação dele com o outro? Numa profissão que potencialmente é também demarcado por este limite. Sim. E aqui, ó, que eu anotei, que interessante. É por meio dos semelhantes com quem convivemos, primeiramente nossos pais, depois nossos mestres, que o desejo encontra as vias possíveis para a sua circulação, travestindo-se de diferentes demandas dirigidas ao sujeito. Na introdução do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, a alteridade é fundamental. Responde pela constituição do sujeito, sendo o ponto de origem do desejo. São as palavras provenientes do campo da linguagem que constituem a matéria-prima para a formação do inconsciente. Portanto, vem do outro a determinação do destino do sujeito. Vocês falaram, né? Então, assim, se esse sujeito, de alguma forma, não considera o outro, então, ele burla isso, ele passa desse limite, e o outro, e aí muito importante, o outro não coloca... É complacente? Exato, é complacente, não coloca esse limite, a gente não sabe nem o que vai dar. Não há condição nenhuma dessa pessoa, né, desse sujeito ser constituído com um mínimo de possibilidade de estar em sociedade de uma forma a poder negociar, a poder se colocar, a ter potência no trabalho, nos estudos. Imagina esse médico, né? Como que ele vai se resolver 4 matérias, né? E aí, eu coloco aqui, evoquemos o que a psicanálise nos ensina sobre o campo da linguagem, a função da fala e sua importância na relação do sujeito com a alteridade. Então, a fala dessa instituição, né? Por que não? Por que o não? A dificuldade que a gente tem de dizer não, né? E diz muito daquilo que a gente falou no começo, da ambivalência, porque se para os pais existe culpa e a partir daí uma dificuldade para dizer o não, para a instituição era o capital que estava em jogo. Sim. Porque era uma instituição particular. Então, eu vou consentir, eu serei complacente enquanto instituição, porque eu estou também enredado nesse discurso de capital para não perder aluno de um curso que a gente sabe que é caro no Brasil. Então, o quanto de culpa também não está neste discurso não dito, né? Quando você vai cedendo também, esse limite vai ficando um pouco mais precário e não tanto demarcado, porque você está diretamente influenciado ou atravessado por o afeto. E eu gosto de pensar nessas aproximações como uma indagação para vocês. Mais uma, hein? Como adolescentes que vocês foram. Vamos pensar agora no universo. Vamos colocar aqui para a gente pensar juntas, né? E eu também, claro. O que vocês diriam para os pais ou para o público que nos assiste sobre um episódio de adolescência no qual você ultrapassou o limite dado pelos seus pais com a promessa, eu digo eles, prometendo para vocês, se você ultrapassar esse limite, você vai se dar mal. 5 minutinhos aí para a gente falar um pouco sobre isso. Vocês lembram de alguma coisa que aconteceu? Em que vocês... Putz... Eu lembro, não era nada gritante, assim, mas eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, primeiro que eu comecei cedo a namorar, então, de certa forma, a erotização já existia ali, porque eu já namorava, né, então, a tentativa da minha mãe preservar esse lugar infantil já não existia, tinha caído por terra, mas mesmo assim ela tentava, né? Quantos anos você tinha, Dê? Quando eu comecei a namorar, 13 anos. Mas nessa fase,
eu lembro que eu queria usar muito batom vermelho. Batom vermelho sempre foi minha marca pessoal. Cores, de um modo geral, sempre foi minha marca pessoal. Só que eu tinha 13 anos. E eu queria ir com batom vermelho na escola, tipo, 6ª série. E aí a minha mãe falou assim, não tem nada a ver, porque você é uma criança, você não precisa ir assim tão erotizada, né? Era isso que ela queria dizer. Você não precisa se mostrar mulher tão cedo. Só que, coitada, né? Assim, a mãe, nessa fantasia de me manter num lugar infantil que já não existia, eu já transava, né? Com 13 anos. E aí ela falava assim, não precisa. E realmente, hoje eu avalio e não precisava. Só que eu, né, tentava burlar esse sistema, esse limite, e sempre usava o batom meio que escondidinho ali, né? Aquele batom vermelho meio escondidinho, não tão à vistas. E o que eu quero dizer para os pais é que quando acontece isso, e você escuta uma frase assim, te odeio, tá tudo bem. Não é porque naquele momento pontual de raiva você escuta uma frase assim que você deixa de ser menos amado. Perfeito, é isso aí. Então, é poder olhar para essa ambivalência de horas você vai escutar eu te odeio e horas, como aconteceu comigo, vou chorar no colo da minha mãe porque eu fui chifrada pelo namorado. Por esse mesmo, inclusive. Um dia a gente devia fazer um episódio só dos causos, né? Só, vamos fazer. Bom, eu tive pais, eu vou contar isso num post que a gente vai fazer, né, sobre a nossa adolescência. Spoiler, tá muito legal. Eu tive pais muito, muito liberais, assim, sabe? Eu realmente tinha a confiança deles e podia fazer muitas coisas. Mal, sabem eles. Pior que não, assim. Eles sabiam, né? Sabiam. E eu, até por saber que eles confiavam em mim, eu ficava dentro daquilo que eu sabia que dava pra fazer, né, pra uma adolescente aí de 15, 16 anos. Então, eu vou contar uma coisa aqui que vocês duas não sabem. Mas eu aprendi a dirigir com 14 anos. E com 15 anos, meus pais deixavam eu pegar o carro, né? Eu morava em Guarulhos. Guarulhos. Caravana. E aí, com 15 anos, eu pegava o carro da firma, né? Porque daí meu pai não ia me dar o carro dele, né? Mas o da firma ele deixava eu pegar, que era um Corsinha verde, mais conhecido como Severino pelos meus amigos. E saía pegando todos os meus amigos em casa, e aí a gente ia pra minha casa e ficava lá e bebia, né? E tinha narguilé na época. E os pais dos meus amigos sabiam, confiavam em mim. Hoje eu olho pra essa história e falo assim, gente, 15 anos, como é que meus pais deixaram eu pegar o carro? E como é que os pais dos meus amigos deixavam eles virem comigo pra minha casa pra gente beber, sabe? Mas então, como eu tinha essa liberdade de fazer isso dentro de casa, com os meus pais lá, a gente não se envolveu com droga, por exemplo, porque era tão gostoso estar lá com os amigos, beber um pouquinho, né? Dar uns porres e tal, que a gente foi criado, assim, muito nessa coisa de estar dentro de casa, família. A gente conhecia os pais de todo mundo e se reunia sempre, né? Essa turminha. Então, se em algum momento, pra mim, foi muito bacana ter essa liberdade, quando a vida adulta chegou, né? Vida adulta que eu falo assim, o início da carreira, né, as escolhas profissionais ali, eu tive muita dificuldade em lidar com as frustrações, porque eu tinha tanta liberdade, eu fazia sempre tudo o que eu queria, né, e isso pra mim, então, veio acompanhada de responsabilidade. Então, por isso que eu acho que é uma coisa importante, eu falei isso em um episódio, né, em que eu acredito que seja importante os pais trazerem pra dentro de casa e saber o que os filhos estão fazendo, né? Eu não sei como que eu vou ser como mãe, né, pros meninos quando eles tiverem essa fase. Com certeza não vou ensinar eles a dirigirem antes da hora. Outro cenário também. Mas poder pensar que eu acho que de alguma forma eu podia ter sido mais frustrada na adolescência pra eu conseguir encarar um pouco melhor algumas coisas na vida adulta, sabe? Eu tive que levar muita frustração pra minha análise pra entender que é coisa da vida, lida com a castração, sabe? Para de sofrer e bora, né? Então, acho que o exemplo que eu trago é isso, assim. Acho que não de uma consequência que eu tive, porque eu realmente
por ter confiança e saber que era minha responsabilidade, então, entregar depois meus amigos em casa, eu não passava da mão, assim, sabe? Nunca bati o carro, nunca, assim... Realmente fui muito prudente, apesar de ter uma liberdade que hoje eu acho um pouco extrapolada. Sim. E eu vou burlar, porque eu quero falar da minha adolescência também. Tá bom. Vai, só mais um pouquinho aqui na nossa ampulheta. Tô passando do limite, hein? Mas, também que lembrei dessa coisa de poder dirigir. Os meus pais não aceitavam que a gente trouxesse muita gente em casa, porque ia fazer bagunça. Enfim, tinha uma série de questões ali. Então, teoricamente, a gente podia fazer fora, né? E o que a gente fazia fora era, eu catava o meu carrão, Opala, gente, imagina. Eu tô uma década a mais de vocês aí, pelo menos. E tudo bem, passava na casa das minhas amigas e saía já. Aí eu já estava com 17 anos, a gente ia para Augusta. Antigamente, a Augusta e a Pamplona eram assim, pegando fogo. Então, todos as discotecas, né, as dancing days lá da vida, eram naquela região. Então, assim, elas amavam. E aí eu ficava a popular, porque a Alu vai levar a gente para night, né? E eu levava mesmo. E assim, nunca tive problema, graças a Deus, salvo um dia. Porque a minha mãe falou assim, por algum motivo, gente, elas têm segunda, terceira, quarta alma, além que eu não sei dizer. Ela adivinhou, né? Ela chegou e falou assim, você não me chegue tarde hoje. E eu falei, tá bom. Tipo, chegar tarde pra gente era passar da meia-noite. Eu cheguei às 5 da manhã. Mas não foi, juro, não foi porque eu quis, gente. Eita. Furou o pneu. E aí, uma mulher, já estava no final da noite, já tinha deixado uma amiga, furou o pneu com uma outra. E aí eu tive que dar meus pulos para conseguir resolver o problema e chegar em casa. Só que demorou, né? E aí, cheguei em casa às 5 da manhã, meu pai sempre dormindo, tranquilo. Ele falava só para minha mãe assim, você lida com isso. E ia dormir. Tava minha mãe, meu irmão mais novo e meu irmão mais velho, porque eu sou a filha do meio. E assim, olhando para minha cara, desesperados, lembrando, pessoal, não tinha celular, não tinha SMS, nem WhatsApp, nem nada. Se eu quisesse falar com eles, eu tinha que achar um telefone, que era o orelhão, né? Na época, as fichas de metal, né? Colocar lá e ligar e dizer assim, tô com problemas. E eu querendo dar super conta, porque a minha mãe avisou, já olhando pro relógio, e aí não teve jeito. Falei, eu vou encarar essa. Nossa, gente, eu só não apanhei, sério. Mas assim, fui rechaçada. Você é irresponsável, por que isso, por que aquilo? É mentira, ainda ouvi. Você é uma mentirosa, o pneu não furou nada, meu irmão falava. E eu assim, gente, furou o pneu. Mas assim, eu não discuti muito, fui embora pro meu quarto. E assim, demorou para eu pegar o carro de novo. Então, assim, fui avisada por algum motivo ela acho que sacou que ia acontecer alguma coisa, né? E a gente faz isso mesmo, né? Mas aí, eu tô pensando aqui que qualquer limite imposto pelos pais é sinônimo de desamor hoje, né? Na visão da maioria dos pais. Naquela época, estavam nem aí. Eles botavam um limite, assim, se você não está me amando, dane-se, o problema é seu, né? Então, na verdade, é absolutamente o oposto, né? É isso que a gente tem que alertar ao nosso público, que amar é dar limite, dar contorno nas bordas do gozo para afundar o sujeito desejante. Então, quando eu digo não, eu coloco esse outro, né, esse sujeito num lugar onde ele diz assim, um dia eu terei esse espaço, um dia eu vou conquistar. E é isso que é a beleza da vida, de você poder ir atrás, ao ponto que se você não, né, permite tudo, vai desejar o quê? Já tem tudo, está tudo pronto, né? Então, acho que já a gente indo para o final, porque eu já passei do limite, eu estou pensando aqui nessa ampulheta de novo, né? E em que eu olho essa areia e digo, bom, ela me limita, né? É claro que há uma elasticidade aqui que a gente pode falar para os pais. Conversem com seus filhos, coloquem na mesa, como nós estamos colocando aqui, quais são as suas questões. Eu acho que não há um filho que não possa olhar para um pai, para uma mãe, como um ser humano, e em pensar assim, puxa, ele está com uma certa dificuldade de se colocar, né? Eu escutei outro dia um relato de uma mãe
ela contando que fizeram uma pesquisa, era uma pesquisa de escola, e os filhos já na faculdade, e pediram para ela contar como foi a adolescência, e ela disse, olha, chegou uma época em que eu chorava, eu ia para o meu quarto chorar, porque eu tinha vergonha de repente eles me acharem ridícula, porque eles falavam, mãe, passou da época, você não adianta você falar, porque tá ridícula. E aí ela chorava dizendo, putz, como é difícil, né, eu superar esses meus filhos. A gente não tem que superar nada, né? E aí, sei lá, eu estou pensando também para a gente aqui como grupo, a gente pensar que a gente é jovenzinho, né? Umbrella tem alguns meses, né? E então pensar como que a gente também pode, contando para o público, as nossas dificuldades, né? Como foi no episódio de hoje, a gente lidar com os limites que acontecem, que a gente transpõe, né? E que deu tudo certo, a gente está se encaminhando para o final. E eu queria pedir para vocês dizerem aí o que vocês gostariam de colocar para a nossa audiência de hoje como um recadinho, né? Como algo que abarca e dá base para esses pais, esses cuidadores aí com relação aos seus adolescentes. Pensaram em algo? Eu quero dizer que é a partir da falta que o desejo é inaugurado. Então, é a partir daquilo que eu não tenho que eu vou tentar construir e chegar no lugar que assim desejo. Então, é importante impor limites para que essa falta seja inaugurada e para que esse sujeito dê conta de si e daquilo que deseja enquanto construção, enquanto possibilidade, enquanto alternativa, caminho e assim por diante. Uau, legal. Pensou em algo, Esther? Eu gosto sempre a partir do que a gente aborda aqui, tentar tirar um pouquinho da culpa, né, dos pais e falar assim, olha, se você acha que não conseguiu, né, colocar o limite e ser pulso firme, como a gente fala, né, que você possa olhar para isso, né, seja numa terapia, né, seja conversando, pedindo orientação, né, para que isso possa ser restaurado dentro de casa, com os adolescentes, né, porque, é claro, a gente sabe que é muito mais fácil a gente trabalhar isso desde a infância, né, mas a gente está conversando com pessoas que já estão na adolescência, que já passou essa fase, né, de ter sido colocado. Então, e que estão com essas dificuldades, né? Sim. Então, que ainda há tempo, né? E que mesmo que já tá aí beirando seus 17, 18 anos, daqui a pouco, sei lá, tá indo morar fora, tá indo fazer faculdade, e aí você vai ter menos contato ainda, né? Ainda dá tempo de fazer ali uma conversa, entender o que esse adolescente conseguiu introjetar da lei, né, para que ele consiga, então, saber os limites, né, que a vida vai impor, saber, né, o que tem que ser feito, ou aquilo que ele precisa também abdicar e poder dizer os seus próprios nãos para si mesmo, né? E de que tá tudo bem, né? Se você pensa que você tem culpa, que você sente uma culpa porque, puxa, fui muito dura, ou muito duro naquela situação com meu filho e, putz, estou sentindo muito mal pelo que eu fiz, enfim. Por que não, né? Pensar em que você pode se desculpar e se retratar e dizer, puxa, naquele momento eu não consegui pensar. Porque a gente fala muito isso na psicanálise, que assim, a gente só vai se dar conta no depois. Ou no antes ou no depois. No antes a gente planeja o que vai fazer. Aí na hora do vamos ver, dá tudo errado. E aí a gente age, né, como não é possível agir. E aí no depois a gente para e pensa, podia ter feito melhor, eu podia ter feito de outra forma. Então é isso. Somos humanos, né? Somos da raça humana aqui, todos erramos, todos tropeçamos e faz parte. E vamos em frente, né? E assim, partindo para o final do nosso episódio, eu queria convidar você que está nos assistindo a se pensar aí em alguém que está passando por dificuldades, que gostaria de ter uma palavra esclarecedora, ideias para lidar com essas questões da adolescência. A gente usa um hashtag que chama Eu Me Importo e a gente coloca o nosso guarda-chuvinha, né? Umbrella é um guarda-chuva que dá um certo contorno também, por que não, né? E nos colocando como um agente aí
de possibilidades, de acolhimento, de apoio para essa pessoa que está precisando. Então, faz esse convite, vai ajudar o canal, a gente vai ficar muito feliz. E queria agradecer a sua presença, a presença das convidadas, Denise e Stephanie. Um beijo. Um beijo. Até o próximo episódio e continua com a gente. Até. Até. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Até.